O que destacar do desempenho do PIB no último trimestre? O PIB registrou uma aceleração pronunciada no quarto trimestre de 2024, superando em larga medida as expectativas. Em termos reais, o PIB cresceu 2,8% face ao mesmo período do ano anterior. Este crescimento foi impulsionado por vários fatores, com destaque para o consumo privado e a excelente dinâmica dos serviços, mas também para o contributo da indústria, embora o setor ainda enfrente dificuldades. O crescimento do PIB surpreendeu ainda mais quando comparado com o trimestre anterior. Os dados mostram uma aceleração muito forte, de 1,5%, impulsionada pela melhoria do rendimento das famílias. O desempenho da economia portuguesa é também impressionante, tendo em conta que o contexto internacional continuou a ser uma fonte de incerteza. A economia alemã manteve-se frágil, num contexto geopolítico desafiador, que ainda mais se tornou com a vitória de Donald Trump nas eleições americanas e os receios de novas tarifas e restrições ao comércio internacional. Que tendências marcaram o desempenho do consumo privado? O consumo privado foi um dos motores do crescimento económico neste trimestre, e isso foi particularmente visível no setor do retalho. As vendas a retalho cresceram de forma rápida, com contributos positivos tanto na categoria de bens alimentares como de bens não alimentares. Dentro destes, os bens duradouros lideraram o crescimento das despesas de consumo das famílias, mas todas as categorias demonstraram um notável desempenho. Este comportamento reflete um contexto de maior confiança das famílias e uma melhoria substancial do seu poder de compra, sustentada pelo crescimento dos salários e do emprego. Por sua vez, a recuperação do poder de compra tem contribuído decisivamente para a melhoria da situação financeira líquida das famílias, ajudando a sustentar esta dinâmica. O mercado de trabalho manteve assim um forte dinamismo no quarto trimestre, com mais pessoas disponíveis e ativamente envolvidas na procura por emprego. Este crescimento continuou a ser impulsionado pelos fluxos migratórios, que continuam a desempenhar um papel relevante no aumento de mão de obra disponível no país. Num contexto em que as vagas de emprego permaneceram elevadas, o emprego também registrou uma ligeira aceleração face ao trimestre anterior. Em termos setoriais, destaca-se o forte crescimento do emprego no setor do retalho, dos serviços e da construção. Que dinâmicas se destacaram na indústria e no turismo neste trimestre? A indústria portuguesa continua a enfrentar desafios, com a enfraquecida procura a seu principal obstáculo e a originar uma queda no emprego no setor. Por outro lado, e apesar do contexto adverso, as falências não têm acompanhado esta tendência negativa. Registrou-se ainda uma ligeira melhoria nas carteiras de encomendas e na produção, embora continue significativamente abaixo do período pré-pandemia, sobretudo no setor do têxtil e vestuário. Em termos globais, este foi um trimestre de melhoria para o setor, no contexto de crescente incerteza, em especial devido à possibilidade de imposição de tarifas pelos Estados Unidos à indústria europeia e, naturalmente, à indústria portuguesa. Já o setor do turismo voltou a destacar-se pela positiva. O número de dormidas registrou um crescimento robusto, refletindo a maior competitividade internacional do país neste setor. Esta dinâmica contribuiu significativamente para o bom desempenho dos serviços e, por extensão, da economia como um todo, consolidando o turismo como um dos pilares do crescimento económico nacional.